O caráter celestial deve ser adquirido na terra ou jamais se poderá obter. Comece, portanto, imediatamente. Não se iluda de que virá tempo em que poderá fazer mais facilmente um diligente esforço do que agora. Cada dia aumente a sua distância de Deus. Prepare-se para a eternidade com um zelo, tal como ainda não manifestou. Eduque sua mente a amar a Bíblia, a amar a reunião de oração e a hora da meditação. E acima de tudo, a hora em que a mente entra em comunhão com Deus. Bom dia, bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos analisar com carinho a palavra de Deus. Nós estamos numa grande aventura estudando esse livro, Herdeiros do Reino, o livro do nosso querido pastor Josanã Alves. E o primeiro capítulo foi extraordinário, e o primeiro capítulo diz assim: ordinário versus extraordinário. Na sua vida, você quer ser ordinário ou você quer viver o ordinário ou quer viver o extraordinário? Na nossa mente e no nosso desejo, a gente quer viver o extraordinário, algo surpreendente que acontece em nossas vidas. Mas esse livro nos dá uma lição tremenda, e eu aprendi uma lição tremenda no primeiro capítulo. A gente vemos algumas expressões, olha, em todos os idiomas ocorre um fenômeno interessante. As palavras nascem, mudam de significado e morrem. Imagino que você conhece algumas expressões que no tempo dos nossos pais existiram e foram mudando de contexto. Mas o que a gente vai ver, um bom exemplo desse fenômeno é a palavra, o ordinário. Uma palavra que vem do latim ordinarius, que significa comum, no sentido de algo regular ou organizado. Trata-se de algo que não tem nada de admirável. A palavra vem da raiz ordo, que significa ordem. Originalmente, ordo significa um conjunto de fios organizados em um tear. E eu conheço muito bem essa questão do ordo e essa questão de organizar um tear, pois eu trabalhei já na cidade onde eu morava, em Jardim de Piranha. Tinha uma máquina chamada urdideira, que era um conjunto de fios que se unia ali para formar, encher uma barcada, que era um pedaço de ferro cheio de fio, que ali eram todos os fios juntinho, organizados. Olha só, esses fios tinham uma ordem específica para tecer panos, que era o que acontece também naquele momento lá que eu falei. Por causa disso, o ordo ficou associado à ordem e organização. Agora, uma coisa que a gente vai analisar, na prática, mesmo no sentido original da palavra, ninguém gosta de ser ordinário ou comum. Queremos ser extraordinário. E logo nesse primeiro capítulo, a gente vemos que a gente precisamos viver o ordinário, algo comum, que muitas vezes a gente deixa de lado e que só quer viver o extraordinário, espera chegar o momento do extraordinário e a gente não vive o ordinário. Um bom exemplo disso a gente vai ver, Ellen White falou no livro dela que Daniel, cerca de 18 anos de idade, ele entrou em Babilônia. No capítulo 1 a gente vemos que Daniel logo ali viveu o extraordinário. Daniel, ele foi levado à corte real ali e os hábitos alimentares de Daniel precisariam ser mudados. Mas Daniel começou a viver o extraordinário. Ele disse, olha, eu não quero me contaminar, Daniel capítulo 1, versículo 8, eu não quero me contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebe. Dá-me legumes e água a beber durante 10 dias. E ele viveu o extraordinário diante de uma nação pagã, ele se mostrou ali extraordinário. No capítulo 2 também a gente vemos Daniel vivendo também o extraordinário, Daniel interpretando o sonho do rei Nabucodonosor, pois todos os outros magos não tinham interpretado. Então Daniel ali viveu o extraordinário, algo sobrenatural aconteceu, pois até então o próprio rei não sabia o sonho e Deus revelou para Daniel esse sonho. A gente vemos também em todos os contextos da palavra de Deus, os 4 jovens vivendo o extraordinário. Mas uma coisa a gente precisa analisar, diante desses períodos ali, de cada evento desses, não foi consequentemente acontecendo, teve um intervalo de tempo. E a gente vai ver algo de interessante agora. Olha, esse é um dos momentos mais extraordinários da vida de Daniel. Ele estava prestes a enfrentar os leões, famintos do rei. Mas o texto bíblico faz questão de destacar que esse homem com mais de 80 anos, 3 vezes por dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante de Deus, como era o seu costume. Então aqui aparece o quê? Esse é o ordinário em um momento extraordinário. Daniel, 3 vezes ao dia,
orava, clamava ao seu Deus, estudava a palavra de Deus. Isso é chamado de ordinário, algo comum, que a gente devemos fazer todos os dias. O ordinário, algo comum. Daniel não fazia questão de fazer. Todos os dias ele estava ali de joelho orando e clamando, pedindo a presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele queria viver o extraordinário. Mas para ele viver o extraordinário, ele precisa viver o ordinário. Aquilo que a gente acha que não vale muito a pena, aquilo que a gente às vezes quebra, não busca a presença de Deus pela manhã. Mas é isso que a gente precisa fazer, buscar constantemente a presença de Deus. Muitas vezes a gente pensa em viver o extraordinário. Olha só que interessante. Aqui que muitos de nós falhamos. Queremos entrar na cova dos leões, mas não queremos orar 3 vezes por dia. Queremos a plenitude do Espírito Santo, mas não queremos acordar de madrugada diariamente e ir à presença de Deus, clamar pelo seu poder. Queremos abrir o mar vermelho, mas não queremos passar 40 anos no deserto sendo transformados por Deus. Queremos vencer na vida cristã, mas não queremos nos exercitar. Por isso Ellen White falou, justamente na abertura aí do canal, desse vídeo agora que eu fiz para você, tem um texto de Ellen White que ela fala justamente isso. Precisamos urgentemente transformar a nossa mente, o nosso coração, para esperar o Senhor Jesus Cristo. O nosso caráter tem que ser moldado agora. Nós precisamos hoje, nesse exato momento que você está ouvindo esse vídeo, dobrar o joelho, buscar a presença de Deus, porque o extraordinário vai chegar. Como vamos viver o extraordinário? Temos que viver o ordinário. Presença de Deus constantemente em nossas vidas. Que Deus possa abençoar vocês e que vocês possam ler esse livro. É extraordinário se a gente viver o ordinário buscando a presença de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos por essa mensagem. Que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.